Salve, salve! No ar, mais um podcast Cultura em Foco. Aqui, TV Cidade Canal 9. Hoje, temos a honra de receber uma querida amiga, de muito tempo. Estou falando da minha querida amiga, que é artista plástica e escritora, Rita Mello. Rita, seja bem-vinda ao nosso podcast Cultura em Foco, a Casa do Artista. Aqui é uma vitrine que nós fazemos com muito carinho para vocês poderem expor o trabalho e a obra de vocês. Seja bem-vindo à sua casa. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui no seu programa, justamente que dá voz aos artistas e apresenta esse trabalho de tanta gente bacana que tem em Teresópolis, né? E estar na TV Cidade Canal 9 é como estar em casa. Por aqui eu passei também, fiquei quase 13 anos, então sempre quando eu venho aqui é uma honra estar no programa, junto com meu amigo Gilson Medeiros, como ele disse, Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Então você já faz parte dessa casa também, né? Verdade. Rita, vamos conversar um pouquinho. Primeiro bloco do nosso programa é destinado a conhecer um pouco do artista que aqui vem. E vamos falar um pouquinho da sua juventude. Você nasceu em Teresópolis, os seus pais, onde você estudou, um pouquinho da sua vida pessoal. É toda sua. Eu sou capixaba, por incrível que pareça, uma capixaba que veio parar em Teresópolis, né? Meu pai ferroviário, saiu lá do Espírito Santo, eu tinha acabado de nascer, com 10 dias mudamos para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro para Teresópolis, eu estava com 10 anos de idade, então eu me considero uma teresopolitana, daquelas. Aqui eu tive meus 2 filhos, Gabriel e Nicolas. Aqui eu desenvolvi todo o trabalho que eu tenho até hoje, fiz todo esse seleto grupo de amigos, então eu me considero ser uma teresopolitana, sabe? Fui aluna do Colégio Estadual Edmundo Bittencourt durante toda a minha vida, onde eu me formei no curso de formação de professores, depois fui aluna da FESO, estou no doutorado e essa trajetória me levou à docência, né? A ser professora universitária com quase 25 anos de experiência e chegou a pandemia. Chegou a pandemia para a gente ter uma ocupação melhor, né? E não ficar louca, eu resolvi escrever. E agora já são quase 16 livros, 2 no forno e 14 livros publicados. Poxa, isso aí é uma trajetória muito legal, né? Onde você se redescobrir, né? No momento onde todos nós estávamos enclausurados, onde todos nós estávamos realmente presos, devido a uma situação extremamente grave mundialmente, né? E aí você conseguiu, nesse momento de angústia, refazer a sua vida com alegria, né? Mas antes de a gente falar propriamente na parte da tua escrita, da tua parte de autora, vamos falar um pouquinho ainda dos seus pais, que eu não escutei então, o nome do papai e da mamãe. Meu pai já é falecido, né? Gonzaga, foi gerente muitos anos na padaria Miller. Padaria Miller. Que não existe mais. Paraíso. Tinha ali onde a Cadel, em frente à Praça da Igreja, Sim. Era uma rede, eles tinham várias padarias aqui em Caxias. E meu pai gerenciou ali muito tempo, porque se aposentou e veio para Teresópolis. E ali ele era muito simpático, conhecia todo mundo. Então todo mundo deve lembrar aí da nossa geração quem foi o seu Gonzaga. E a minha mãe, Dona Margarida, né, tá com 90 anos. Beleza! Lúcida. Que legal. E é aí que está agora como matriarca mesmo da família Mello. Que beleza, né? Filhos? Então, eu tenho um filho de 31 anos do meu primeiro casamento, que é o Gabriel, médico veterinário, está trabalhando na região dos Lagos, depois que se formou. E o Nicolas, do segundo casamento, que está terminando o curso de engenharia civil. Quantos anos? 22. Já está terminando? Já está terminando a engenharia civil. Tudo encaminhado já. Graças a Deus. Que bacana. Filho de professora, a gente aperta. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Para poder não deixar passar vergonha a mamãe. Exatamente, não pode deixar a mamãe passar vergonha. É por aí. E eles me inspiram, né, nessa trajetória. Assim, você falou muito bem. Até o seu programa trata disso, você foi muito sensível para falar, né? Na época da pandemia, a gente fez um processo de redescoberta. Sim.
Nessa viagem interna, os meus filhos são meus grandes inspiradores, sabe? São os personagens principais, vamos dizer assim, da minha vida. Claro. E das coisas que eu escrevo. Da mesmo, sua arte. Mesmo quando eu estou vida, da sua escrevendo arte. dos anjos, mesmo quando eu estou pensando numa prosa, numa crônica, numa poesia, quando eu vejo, eu já estou botando o nome deles, escrevendo neles, pensando neles. Então, mesmo que ganhe o nome de um outro personagem, Sim. são eles. Que bacana. Né? Rita, o primeiro livro que você escreveu, qual foi a inspiração para que você pudesse estar escrevendo esse livro? Como ele se chama? Então, na realidade, assim, Gilson, o primeiro livro publicado foi a minha dissertação de mestrado, que saiu pela editora Unifeso, né? A própria universidade, o próprio centro universitário tinha interesse sim. de pegar a nossa dissertação e publicar. Então, vários professores publicaram na época. O segundo, eu estava aqui na TV Cidade. Ah, é? E eu fiz um passaporte mesmo, um passaporte do trabalho, que dava dicas, né? Como se comportar na hora da entrevista, como fazer um currículo. E aí, na pandemia, eu tinha voltado de uma viagem, eu estava em casa mexendo assim nas fotos, e em muitos lugares eu estava me esquecendo. Eu falei, caramba, não estou me lembrando mais disso aqui. Fui para o computador, comecei a olhar foto, escrever, olhar foto, escrever, olhar foto, escrever. Quando eu vi, tinha um livro, era um relato, quase que um diário de bordo. O diário de bordo, onde eu vou contando os lugares que eu passei, o que eu deixei de ver, o que eu aprendi. E aí ele foi muito bem aceito, em menos de 3 meses ele estava pronto, a editora mandou ver. A partir daí eu fui convidada pelo meu padrinho Nicolas Theodorides, né, que era o presidente da Academia Brasileira de Letras Seccional Teresópolis, para fazer parte da academia aqui em Teresópolis. E ele organizava sempre coletâneas dos acadêmicos, que era uma forma também da gente produzir. Sim. E aí eu comecei a produzir, assim, muito modestamente, eu falei, vou fazer outro livro solo. E o nome? Aí foi... Tu lembra o nome do primeiro? Lembro. O meu primeiro livro foi a minha dissertação de mestrado, né, que falava sobre qualificação e empregabilidade no município de Teresópolis. Eu fiz uma pesquisa de campo. Muito legal. Mostrando... Eu trabalhava no Cine. Nós conhecemos naquela época. Isso aí. Então, eu fiz uma pesquisa que eu pegava todos os trabalhadores desempregados que fizeram curso de qualificação profissional pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador e quantos desses voltavam realmente ao mercado de trabalho e quantos não. E o porquê disso, né? A dissertação tem essa característica de pesquisar, de ir a fundo essas questões. E aí saiu essa obra linda. E aí saiu um livro, depois veio o Passaporte para o Trabalho, depois veio Uma Família em Viagem, né? Que foi contando aí a viagem que a gente fez a Portugal e a Itália. Fiz uma palestra em Portugal. Então, a gente tem que aproveitar para trabalhar. Os primeiros da sua vida. Muito legal. Perfeito. E aí eu não estava esperando... De repente surgiu a vontade de fazer um livro infantil. E aí, mais uma vez, eu me inspirei no meu filho Nicolas e através de uma gatinha, que é a nossa gatinha que a gente tem, saiu Chupetinha, a gatinha daltônica. Ah, que legal. Onde eu conto todo o processo até descobrir o porquê das dificuldades, como é que é integrar uma criança que enxerga diferente. Sim. Isso é um fato normal, porque o QI dele é normal, a inteligência é normal, o aprendizado é normal, mas precisa de alguns ajustes. E o livro foi muito bem aceito também pelo público. Eu fiz um lançamento para os alunos de pedagogia e psicologia e a gente discutiu muito essa questão da inclusão. E muita gente não conhece o daltonismo, acha que é uma coisa... E foi assim uma experiência muito gratificante, porque o meu filho estava lá comigo e as pessoas perguntavam para ele, mas você pode dirigir? Como é que você enxerga? E no dia nublado? Então, assim, foi um bate-papo com o autor, o personagem. O livro era uma revelação. Era uma revelação. É um livro infantil que tem lugar para a criança colorir, que tem atividades pedagógicas para o papai, para a mamãe, para a titia, perceber se a criança tem alguma dificuldade com cor. Claro que nada substitui o oftalmo, nada. Mas tem algumas dicas, inclusive, de inclusão. Meu filho, uma vez, ele foi tirado do jogo porque o professor não sabia, claro, que ele era daltônico, porque ele jogou a bola para o time adversário. Né? E normalmente as pessoas não perguntam por que você fez isso. É mais fácil. Tira. Troca. Tira. Né? E aí depois a gente foi explicar a maneira como ele enxergava, o porquê que ele jogou para o outro, porque ele via todo mundo
com a mesma Não é cor da camiseta. Exatamente. Então foi um livro assim muito bem aceito e aí a editora me encomendou outras chupetinhas. A próxima chupetinha é Chupetinha Gatinha Distraída, que vai falar sobre o déficit de atenção e outras comorbidades que acompanham o déficit de atenção. E eles estão me apertando muito porque querem que eu fale alguma coisa sobre o espectro autista. Que é muito importante hoje. Isso numa linguagem bem simples. É uma descoberta, né? que nós tínhamos que colocar em uma escala onde todos pudessem conhecer um pouco da vida do autista. Que é uma pessoa totalmente integrada na nossa sociedade, são pessoas extremamente carismáticas, são pessoas que precisam um pouco mais de atenção, mas com o mesmo amor que nós temos, eles também têm. Perfeito. A mesma capacidade, inteligentes, muito inteligentes. Então, eu acho que é o momento que a sociedade passa hoje, né, Rita, que desse diferencial para o autista. Mostra que ele hoje está totalmente inserido na sociedade. Sim, totalmente. e que a gente precisa refletir, Gilson, para avançar. Claro. Mais ainda nessas questões. Então, esse ainda não está escrito, a Chupetinha Distraída já foi para a editora. E numa linguagem muito prática. Essa sua nova literatura, essa sua nova obra, ela é a 16ª? Na Aldeia dos Anjos é a 14ª, já tem 2 na editora, aí vão virar 16, aí já tem a encomenda do espectro autista, que é o infantil, e estamos indo. Então, até o final do ano deve ter uns 23, 24. É simples assim, essa mulher para escrever é simples, gente. Ela só ela sentar que sai, a obra sai, o livro sai, e com qualidade, né? Porque ela tem uma facilidade muito grande de escrever, e as obras dela realmente são muito conhecidas, e realmente as pessoas gostam muito do trabalho que ela realiza nos livros que ela está colocando no mercado hoje. Eu acho que é muito importante o teu trabalho, a tua obra, não só para o jovem, para as crianças, mas também para nós que gostamos de literatura, né? Porque tem conteúdo, né? Você tem uma obra que traz alguma mensagem, né? Que traz uma expectativa para quem está lendo de tirar um proveito. Isso é muito importante, né? Eu fico feliz quando sai na rua e as pessoas conhecem você pela sua obra também, não mais pela Rita, apenas professora do Cine, mas sim a Rita escritora, né? Eu acho que tu já tem um nome marcado na cidade como uma excelente escritora, com livros que trazem um potencial muito grande da leitura para quem está podendo conceber de lê-los. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você, que é uma pessoa que sempre apoiou os artistas na nossa cidade e está aí nos apresentando. Então é muito importante a sua opinião. Eu trouxe aqui, olha, um exemplar do último livro. Aí o Wallace, Na Aldeia dos Anjos. Vou ganhar um presente, Wallace. Com direito a autógrafo. Aí! Tá? Para o amigo Gilson, com a gratidão da autora muito Rita Mello. Eu nunca pensei que fosse escrever um livro de poesia. É mais um desafio para mim. Como próximo desafio é o romance que se chama O Segredo dos Anjos. Ok? Então, esse livro aqui foi extremamente intuitivo. Simplesmente fluiu. Mandei para a editora. Foi muito bem aceito e com uma capa linda. Que a capa, qual foi o artista que fez essa capa, hein, Rita? Então, foi lá do editorial Boneca, né? Casa de Bonecas, que foi a editora que publicou esse livro. Eu disse mais ou menos como eu queria, e aí acabou que essa capa se transformou num quadro. Essa capa aqui se transformou num quadro da minha primeira vernissagem, juntamente com o lançamento do livro. Exatamente. Eu quero passar para você muito com obrigado, muito carinho. Muito obrigado. Espero que você goste. Vai ficar guardado com muito carinho. Claro que irei lê-lo. Né? E depois vou fazer minhas observações aqui. Isso é muito importante. Gratidão. O retorno, o feedback. Gratidão pelo carinho, pela lembrança do livro. Mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Eu estive lá nessa vernissagem,
que ela está colocando, que foi também artista plástica, a Rita, fez o lançamento das suas obras também, das suas telas, e também o lançamento do Aldeia dos Anjos. E eu estive com ela, fazendo lá um bate-papo com alguns convidados dela, para que nós, no segundo bloco, podemos, se o Wallace permitir, colocar para vocês também participarem e curtirem um pouco daquele momento que foi o presente de Natal que ela recebeu, né, Rita? Porque foi na véspera de Natal. Sem dúvida. Dia Foi uma 22 noite de dezembro. agradável. Maravilhosa. Foi? Que noite maravilhosa. Muito agradável. A Manjericão, a Beth, Márcia, o Pedro, Márcia, eu não posso deixar de agradecer. Eles nos acolhem muito bem. Muito bem. Não é? Muito. E dá essa oportunidade para a gente, olha, eu quero lançar um livro, eu quero mostrar meus quadros, vem que a gente te ajuda. Isso é fantástico. Ela é maravilhosa. E nós vamos mostrar para vocês, né? Nós vamos mostrar para vocês no segundo bloco e vamos falar um pouquinho também sobre essa parte da pintura na tela que ela faz, essa parte da artista plástica que ela também é, porque nós temos aqui uma artista em dois, né? Ela é escritora e artista plástica. Um pouquinho do artista plástico, como é que nasceu essa tua veia de pintar? Em que momento da tua vida? Quem foi tua inspiração? Qual o tipo de pintura que você está trabalhando? Então, eu estou trabalhando com aquarela, que é uma característica, né, de pintores diferente da pintura a óleo, né? Uhum. E a cabeça da gente funciona muito, né? A gente fica querendo criar. Pô, lançamento de livro, todo mundo já faz. Aí tá lá, tem uma música, bate-papo, as pessoas vão embora. Aí acabou. Pô, queria deixar uma marca, alguma coisa de um livro. Pô, eu nunca fiz poesia. Aí eu me lembro que na adolescência, lá 14 anos. Não fala a data, então não estraga, nós estamos tão bem, não estraga. Eu fui aluna do professor Ramon, lembra do Ramon? Claro. Eu fui aluna do professor Ramon na adolescência, na época não tive condições de continuar na arte, né? E eu conversando com Márcio de Paula, presidente da SOART. Foi entrevistado por nós também. Eu assisti, eu conversando com ele, eu falei, Márcio, eu pensei em fazer um lançamento de livro e com as telas, você topa esse desafio? Você me ajuda? E ele topou, que é outra pessoa que eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, de ter acreditado e que me ajudou, né, realmente. Faz assim, faz assado, trabalha a tela dessa forma. Eu penso que a gente tem muito ainda que aprender. E quando a gente encontra pessoas realmente com vontade de ensinar, torna-se mais fácil as coisas, né? Torna-se mais fácil. E aí eu fiz esse lançamento e entrando em contato com alguns escritores do Rio de Janeiro, eu comentando e tal. Inclusive a gente tem uma escritora, tem em Portugal, ela está em Londres, e ela virou para mim e falou assim, Rita, eu queria que você pintasse para mim meu próximo livro, porque aqui na Europa isso está em alta. As pessoas lançam um livro e apresentam numa exposição. Eu falei, mas eu não sabia, foi uma coisa meio que intuitiva. E aí eu fui procurar as exposições, as galerias no Rio abrem editais. Não necessariamente você precisa ser um escritor. Sim. Se você é artista plástica, você lê um livro, você pode transformar aquele sentimento numa tela. No meu caso, coincidiu. Tudo a ver, né? Tudo a ver, combinou certinho. Então eu já tenho aí encomenda para uma coletânea que vai falar sobre as mulheres que atravessaram o século. Que beleza. Márcio de Paula, eu ainda não conversei com você, mas nós vamos conversar em breve. Já está sabendo ao vivo. Aqui, ao vivo e a cores. Prepare-se, Márcio. E estou contando com você aí para fazer a curadoria da próxima exposição. E eu acho que também o artista, Gilson, acho que você vai concordar comigo, ele tem que estar aberto a receber. Claro. Né? Então, assim, eu não sabia, fui quebrando a cabeça, fui ganhando experiência, fui aprendendo. E as pessoas boas que me ajudaram nesse processo. Você que foi lá registrar aquele momento que para mim foi tão importante. Não tinha como não ir, né? Mais uma vez agradecer. Claro que seria sempre para mostrar para as pessoas que elas também podem. Eu acho que é isso. Desafie-se. Exatamente. Desafie-se. Coloca esse sentimento de alguma coisa, porque eu nunca pensei em ser poeta, escritora, artista plástica. Você, do limão fez a limonada. Você, de uma pandemia, de uma
crise, você criou uma oportunidade de se reinventar, como eu falei, e criou, tá aí. O resultado foi dia 22 de dezembro. Então, agora eu estou ao lado do responsável que fez a apresentação dessa obra-prima da Rita, que é o nosso amigo Afonso Domingues. Ele é poeta, ele é professor de yoga e é um homem espiritualizado. Afonso, nós nos esquecemos há muito tempo de passar nas idas e vindas aí pela cidade, e hoje você está aqui ao lado da nossa amiga Rita. Você foi convidado por ela para fazer a apresentação desse livro fantástico que vai vender muito. Fala um pouco como você se inspirou para poder colocar no livro a apresentação dele e como foi para você a emoção de estar participando desse livro que a Rita convidou você para fazer. Olha, para mim está sendo uma honra fazer essa apresentação e, na realidade, eu acho que quem me inspirou foram os próprios anjos. Porque de fato, eu confesso, eu não tenho um conhecimento mais profundo, acadêmico sobre os anjos. Nunca foi o meu objeto de estudo. Mas quando a Rita me convidou e o afeto que eu tenho por ela e o histórico de poesia, que nós já participamos em vários encontros de poesia juntos, eu tentei levar para ela, foi o que ela me pediu, a interpretação poética desse tema que é às vezes muito mal compreendido, principalmente pela lógica. Nós no Ocidente estamos muito acostumados a interpretar a realidade de forma lógica. E a poesia, ela vai além da lógica. Ela fala com a linguagem do coração. Eu acho que nesse livro, ele mais do que um objeto de leitura, é uma experiência espiritual. Sim. Para que a gente possa compreender esse plano sutil que é maravilhosamente representado pela figura dos anjos. E por que ele está falando dos anjos? Vamos só lembrar o nome do livro, que é Aldeia dos Anjos, não é isso? Aldeia dos Anjos. Esse Aldeia dos Anjos é o livro que foi inspirado pelos anjos para que o nosso amigo pudesse fazer a apresentação dele. Eu acho assim, quando nós fazemos por amor e com amor a arte, a gente não precisa se preocupar, porque a coisa flui e sai essa apresentação maravilhosa que você colocou no livro da Rita, abrilhantando ainda mais essa obra. Parabéns, que seja um sucesso, como está aparecendo, está cheia a casa, aqui a Casa de Massa de Manjericão no alto está lotada e aparentemente, gente, é um sucesso. Eu não vou falar isso ainda, porque vou deixar para a gente fazer essa parte aí no podcast Cultura em Foco com vocês. Vamos continuar? Mais um agora para nós podermos entrevistar. Fique conosco. Agora, no podcast Cultura em Foco, é um momento para maiores. Nós vamos fazer aqui um lançamento, é uma novidade que a Beth, a dona dessa casa maravilhosa do Manjericão, vai passar para vocês. Beth, qual é a novidade? Olha, hoje é a noite das honras, né? Além da oportunidade de ter as obras de arte da Rita e do livro da Rita de Mello, da professora, da nossa baronesa, nós temos o Rodrigo aqui, trazendo para o Manjericão, em primeiríssima mão, esse rótulo autoral da confraria Vinhos da Serra, que a gente tanto prestigia. Rodrigo, fala um pouco para a gente o que foi esse grande feito para a cidade, para trazer esse vinho, que eu gostaria que todos acompanhassem, porque nós vamos servir uma taça para todos que estão aqui no vernissage, do vinho Terras de Teresa, homenageando a nossa Imperatriz Teresa Cristina, que deu o nome à nossa cidade. Boa noite, pessoal. Estamos fazendo um trabalho aqui em Teresópolis, já tem por volta de 2 anos e meio. Temos uma confraria aqui que fica ali atrás da Serra Plástica, para quem quer saber a localização. Temos lá hoje mais de 750 rótulos só de vinhos brasileiros. E são vinícolas do Sul, São Paulo, Goiás, Chapada Diamantina, enfim. E há 2 anos resolvemos fazer o nosso vinho autoral. E nada mais justo que esse vinho homenageasse a cidade onde a gente escolheu para viver. Então, o rótulo chama-se Terras de Teresa.
é um corte tinto com as uvas Petit Verdot, Marcelin e Merlot, e um Chardonnay com 10 meses de carvalho francês-americano e o tinto com 10 meses de carvalho. Esse vinho vocês vão encontrar em alguns restaurantes na cidade. Hoje, a Beth aqui me deu a oportunidade de estar servindo esse vinho para vocês, para o pessoal que está aqui, para poder experimentar, né? Então vocês vão ter a oportunidade de comprar esse vinho nos restaurantes e homenagear aí a nossa cidade aqui, tão querida. E homenagear também esse trabalho tão importante. Agora que Teresópolis está virando uma produtora de vinhos, a gente está aqui com Graças à Segunda Poda, com produção de vinhos aqui na nossa região, grandes vinícolas, a vinícola de muitas castas está abrindo em breve, mas nós já temos a Fatoria Vinhas Altas. E, além disso, há mais de 2 anos, como o Rodrigo falou, ele está trazendo uma seleção de rótulos nacionais especiais, desde cortes como esse, até varietais impressionantes, como nós temos, por exemplo, vinhos diferentes, como o Sangiovese, que é uma coisa impensável até pouco tempo, além do Taná, que se adaptou tão bem às terras brasileiras, mas grandes vinhos. Esse é um caso aqui com a Petit Verdot, e eu posso testemunhar que esse Chardonnay está especial. O nosso verão já tem o vinho. Terra de Teresa Chardonnay, da nossa Vinhos da Serra, da nossa confraria. É isso. Terra de Teresa. É comprar, provar e se deliciar. Vamos com a gente que vocês não vão perder. Podcast Cultura e Foco, TV Cidade, Canal 9. Então, Rita, tudo que é bom dura pouco, né? Não poderíamos deixar de ter essa coisa tão boa, tão gostosa que foi esse bate-papo com você aqui nessa casa, que também é um pouco de sua casa também, né? Foram 13 anos aqui. Quero agradecer sua presença aqui na Casa do Artista, no podcast Cultura em Foco, onde foi criado para você expor nessa vitrine aqui, que é do artista. Mais uma vez, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vinda no nosso podcast, conte sempre conosco, para estarmos sempre pertinho de você. Eu que agradeço essa oportunidade, quero parabenizar você pelo programa, por essa oportunidade e muito sucesso para todos. E para nós, minha amiga, muito sucesso. Muito sucesso.